E a todas. É com satisfação que começamos hoje o segundo evento da série Ciclo de Palestras que estamos promovendo com o NPI. É um prazer termos hoje aqui como nossa convidada a Juliana Cossato Salib e com a parceria da Camila Chaves, que está conosco também. E temos a honra de também ter a nossa diretoria presente, doutor Daniel, doutora Soraya. Agradeço a convite, a participação de todos. Antes da gente começar, vou fazer uma breve apresentação da Juliana e eu passar a palavra à Camila e o Dr. Daniel também para a gente dar início às discussões. Hoje temos o tema Atividade Mercadológica sob a ótica do NPI, um tema muito importante com o qual nos deparamos no dia a dia, mas que não é profundamente debatido nos eventos. Então, a gente pensou aqui, até sugestão da própria Juliana, conversar sobre esse assunto. A Juliana, ela é tecnologista em propriedade industrial, formada em comunicação social pelo FRJ, com especialização em administração estratégica, e um MBA em marketing pela FGV. Mestranda do programa de pós-graduação em propriedade intelectual e inovação da Academia do NPI. Agradeço mais uma vez a presença da Juliana. Passo a palavra para a nossa querida Camila, sem a qual não seria possível ter esses eventos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Tânia. Vamos seguindo, essa é a segunda palestra, né? Uma série de 3 que nós organizamos para esse semestre. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a parceria, agradecer a Juliana pela disponibilidade e pela sugestão do tema, que veio dela, essa ideia, que é um tema um pouquinho diferente do que nós normalmente damos de palestra, mas que é extremamente pertinente na área de marketing. Então, desejo a todos uma boa palestra. Vou passar a palavra para o Daniel para depois começarmos a aula. Boa aula a todos. Bom dia a todos. Não, vou ser muito breve, só realmente agradecer a Camila por essa parceria com a ASP. Acho que a gente está trazendo aí aos nossos associados palestras do mais alto nível e de temas de grande interesse, né? E como a Tânia pontuou, a afinidade é um tema que está no nosso dia a dia, né? Quem trabalha com marcas especificamente, nas análises de colidência, nas buscas, até em conflitos, né? Então, acho que é um tema super pertinente e tenho certeza que teremos aí com a Juliana uma aula brilhante aí para trazer um pouco de luz para nós aqui militantes na área de marcas. Sem me alongar muito, agradeço a presença de todos, a gente está com uma audiência bastante alta, então isso mostra não só a importância do tema, mas também a qualidade da nossa palestrante de hoje, né? Então, desejo a todos uma excelente palestra e um bom dia. Obrigada, Daniel. Só para a gente organizar aqui os nossos trabalhos, as perguntas podem ser feitas por meio do chat. Ao final também a gente abre a possibilidade de as pessoas fazerem a pergunta pelo microfone e abrirem a câmera também, tá certo? Bom, Juliana, o palco é seu. Obrigada, Tânia, obrigada, Daniel, obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui hoje. É um grande prazer para mim falar sobre esse tema. Como o Daniel colocou, é um tema que está no dia a dia de todos nós que trabalhamos com marcas. No meu dia, que examino marcas desde 2014, é um tema muito significante, muito querido. Então, preparar essa palestra para vocês foi um grande prazer, pela oportunidade que a gente tem de estudar diversas perspectivas sobre esse tema, não só brasileiro, mas de outros países também. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder começar. Só um instantinho.
Vocês conseguem ver meu vídeo? Sim, tá tudo certo. Só para reforçar, eu não consigo enxergar o chat, tá? Então, as perguntas ficam para o final. Se precisar de alguma interrupção, Tânia, fica à vontade, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Bom, a Tânia já me apresentou, então eu não vou me apresentar novamente. Hoje a gente vai conversar a respeito do tema da afinidade mercadológica e o roteiro dessa apresentação vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou falar das fontes que eu utilizei para esse trabalho. Depois a gente vai falar um pouco sobre o inciso 19 do artigo 124, sobre classificação e desafios de exame, que é onde, né, nasce a questão da afinidade mercadológica. Vamos explorar juntos um pouco os critérios de afinidade definidos pelo escritório europeu, pelo escritório americano, escritório japonês de marcas. Vamos falar sobre algumas ferramentas para análise da afinidade mercadológica que existem por aí afora no mundo, critérios de afinidade do INPI Brasil e, por fim, seguimos com a conclusão. A conversa que a gente vai ter hoje sobre afinidade mercadológica, ela está baseada em leis e normativos nacionais e internacionais. Nessa apresentação, eu usei como referência a Lei de Propriedade Industrial e os critérios de exame, como eu disse antes, da EUIPO, do SPTO e do JPO e do Brasil. Eu preciso dar um crédito aqui especial para o tecnologista Eugênio Alegria. Ele é meu colega de trabalho e um grande estudioso da área de classificação e afinidade mercadológica, e nesse sentido ele participou de um fellowship com o JPO alguns anos atrás, em 2022, e fez um trabalho bastante interessante a respeito da situação da pesquisa por similaridade no Japão e no Brasil. E o trabalho dele eu usei bastante nessa apresentação que a gente vai assistir aqui hoje. Então, nosso objetivo é explorar a afinidade mercadológica no exame marcário, na disponibilidade do sinal e na decisão sobre a sua registrabilidade, quando comparado com outras marcas em vigor, né? Essa conversa ela precisa ser contextualizada dentro da LPI. Então, nesse sentido, no artigo 124, inciso 19, é dito lá: não é registrável como marca, reprodução ou imitação do todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia. Portanto, o signo será registrável como marca quando ele não reproduzir ou imitar outro sinal registrado, ou nos casos em que há colidência, né, que pode haver uma colidência ideológica, fonética ou gráfica entre sinais, que exista suficiente distância entre os mercados para que então esses signos possam conviver. E é aí que entra a questão da afinidade, né? Como é que a gente determina que mercados são suficientemente próximos ou suficientemente distantes. De maneira geral, a gente vê, né, não só no Brasil, mas também nas leis nos normativos internacionais, que os sinais podem conviver desde que se destinem a assinalar serviços ou produtos suficientemente distintos. E, em sentido inverso, quanto menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica para que eles sejam considerados colidentes. Então, a LPI impõe a nós, escritórios de propriedade industrial, um desafio. Esse escritório deve dispor de uma estrutura de exame que torne possível a comparação entre serviços e produtos de maneira a refletir as dinâmicas de consumo do mercado real. Ao mesmo tempo, essa estrutura tem que ser simples o bastante para garantir a produtividade e a celeridade do processo de exame em face aos milhares de pedidos que são depositados todos os anos. Então, visando atender esse desafio, os escritórios de propriedade industrial em todo o mundo adotam as classificações de produtos e serviços, onde os pedidos e as marcas registradas são categorizadas. Por meio desse sistema de classificação, o requerente, então, indica os produtos e serviços ao que se destinam aquele sinal que está sendo requerido. Atualmente, como a maioria certamente sabe, o INPI utiliza a classificação de NICE, que é gerenciada pela Organização Mundial da Propriedade Industrial, e é utilizada em diversos países. Essa classificação é composta por classes de produtos e serviços que vão de 1 a 45. No entanto, o que a gente observa é que a simples classificação de produtos e serviços em classes ela não é suficiente para determinar
a similaridade entre produtos ou serviços. Né? Existem as classes e existe essa similaridade. E aí, no trabalho do Eugênio, eu encontrei essa citação aqui que eu achei bastante provocativa. Né? Ele diz lá: embora a classificação de produtos tenha cumprido seu objetivo de facilitar e padronizar o depósito e a avaliação dos pedidos de marcas registradas, no entendimento expresso pelo Escritório de Patentes do Japão, a classificação de produtos sem padrões apropriados para julgar a similaridade de produtos é como um cadáver vivo. Assim, é uma coisa bastante surpreendente ver esse tipo de afirmação, bastante forte, mas existe sim essa necessidade de se entender profundamente sobre similaridade de produtos e serviços para que a gente possa fazer essa análise. Então, quais são os desafios que a classificação e a similaridade impõem ao exame da colidência de marcas? Primeiro, é importante compreender que a classificação de produtos e serviços e o escopo de similaridade são coisas distintas. Produtos afins ou semelhantes podem ser encontrados em diversas classes, sendo o exemplo mais trivial a comparação entre os artigos de vestuário classificados na classe 25 e os artigos e o comércio desses artigos na classe 35. Por outro lado, determinadas classes de início agrupam produtos e serviços com baixa similaridade entre si, como, por exemplo, a classe 9, onde a gente encontra computadores e tampões de ouvido para mergulho, ou na classe 35, que reúne todo tipo de comércio e as atividades de gestão, independente do segmento a que se destine. Como consequência, os escritórios de registro precisam conduzir buscas em classes de início distintas ou em classes muito amplas, como a 9 e a 35. Com isso, o examinador precisa dedicar um tempo muito superior de exame para comparar adequadamente as especificações de todos os sinais potencialmente colidentes, mesmo quando eles se destinam a segmentos de mercado totalmente distintos, o que a gente só conclui a partir de uma busca. Então, por exemplo, se você pega um termo muito genérico como Max, na classe 35, é um desespero quase para o examinador, porque você tem uma quantidade de comércios totalmente diferentes que vão acontecer usando aquele termo. Então, como você faz essa busca? Qual o tempo que você vai conseguir dedicar para aquele exame? Né? Então, isso é bastante desafiador. No cenário nacional, as dificuldades estruturais do INPI impõem um desafio complementar a essa situação, porque o Instituto precisa equilibrar as demandas de exame com o volume de pedido de registro entrante e a equipe disponível. Então, a gente tem muitos pedidos, uma equipe menor e evitar, ao mesmo tempo, o aumento do backlog e a demora na decisão de processos. Então, buscando equacionar essa situação, instituiu-se, por meio do artigo 26 da Portaria 8 de 2022, a busca por anterioridades apenas na classe em que o pedido foi depositado, ressalvados os pedidos que tenham sido alvo de oposição. Dessa maneira, é ainda mais relevante que o requerente de marcas ele esteja preparado para conduzir buscas por similaridade em diversas classes, para que ele possa se opor aos pedidos em outras classes colidentes com as marcas sob sua titularidade ou evitar a oposição em pedidos que venha a depositar. Dado esse contexto, diante dessa situação toda, a gente tem que se perguntar quais são as ferramentas que podem ser usadas para determinar, então, a afinidade mercadológica entre produtos e serviços. Então, a gente vai apresentar nessa aula de hoje, né, os critérios adotados pelo INPI e outros países e algumas ferramentas que são utilizadas por diversos países. Os normativos de exame que a gente vai usar são os da WIPO, o do USPTO, o do JPO e o do INPI. E as ferramentas online que a gente vai apresentar são o Similarity, que é uma ferramenta online da WIPO para análise de similaridade. A gente vai falar sobre o Similar Group Codes, que é uma codificação de similaridade usada pelo JPO. E eu também vou falar um pouquinho sobre o TM Class, que é uma ferramenta de classificação da EUI. Essas ferramentas online internacionais que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, elas são exemplificativas, tá? Isso não representa que o INPI valide a informação que está
contida nessas ferramentas, mas elas podem ser úteis para quem está procurando a proteção de um registro ou evitando uma oposição a um processo, como uma ferramenta de análise a mais nos casos que precisam ser avaliadas a questão da similaridade. Então, a gente vai primeiro falar sobre a EUIPO, né, o Escritório Europeu onde são examinadas os pedidos de registro de marcas. Né? A similaridade de bens e serviços, essa lista, esses critérios que vocês estão vendo aqui na tela, eles nasceram de uma jurisprudência do Tribunal de Justiça, em um caso da Canon, em 1988. Tá? O tribunal, naquela época, decidiu que, ao avaliar a similaridade das mercadorias, todos os fatores relevantes relacionados a essas mercadorias deveriam ser levados em consideração. Então, listou os fatores a serem considerados nessa análise, que são esses que estão aí no slide. A explicação que se segue, que eu vou dar agora sobre cada um desses itens, elas foram retiradas do manual da EUIPO, que está disponível naquele site, no site da EUIPO. Eu vou, no final, depois, quando for mandar essa apresentação para a Tânia, adicionar a bibliografia que eu usei, porque dessa maneira também as pessoas podem ter acesso a esses links e a esse material que foi usado para produzir essa apresentação. Muito bem. Esse primeiro item que a gente vê aqui, a natureza dos produtos ou serviços, diz respeito a qualidades essenciais ou características pelas quais o produto ou serviço é reconhecido. Esse critério de avaliação, segundo a WIPO, responde à pergunta: o que é isso? Então, a WIPO propõe alguns exemplos do que ela quer dizer com natureza, que seriam os seguintes. Iogurte, por exemplo, é um produto lácteo. Carro é um veículo. Loção para corpo é um produto cosmético. Então, essas seriam naturezas de produtos. Segundo eles, alguns elementos dos produtos ou serviços podem ajudar a definir a natureza, como, por exemplo, a composição, o iogurte é feito de leite, o princípio de funcionamento, se o determinado produto ou máquina é manual, mecânico, elétrico, óptico, um produto químico, é biológico, um produto é biológico, é químico. A condição física, ele é líquido, ele é sólido, ele é flexível, ele é rígido. Isso todos são aspectos da natureza do produto. No caso de serviços, o tipo de atividade pode ajudar a definir a natureza. Por exemplo, um serviço de táxi pode ser considerado similar ao serviço de ônibus, já que os dois se destinam ao transporte de passageiros. O segundo critério apresentado pela WIPO é o objetivo pretendido, que é definido pela função do produto ou serviço. Responde à pergunta: que necessidade esse produto ou serviço satisfaz? Que problema ele resolve? Um exemplo oferecido pela WIPO seria do vinagre. Ela diz lá: o objetivo pretendido para o vinagre não pode ser definido como para consumo humano, mas sim como tempero. Essa é a necessidade que ele atende, temperar a comida. O método de uso, que é o próximo, determina de que maneira o produto ou serviço é usado para atingir o seu propósito e responde à pergunta: como esse produto é usado. Por exemplo, cremes medicamentosos na classe 5 e cremes cosméticos na classe 3 compartilham o mesmo método de uso. Eles são aplicados na pele. Mas isso, faz a ressalva o IPO, não é suficiente para determinar a similaridade. O próximo critério apresentado pela WIPO é o da complementaridade. Segundo o escritório, os bens ou serviços são complementares se houver uma conexão estreita entre eles, no sentido de que um é indispensável ou importante para o outro, de tal forma que o consumidor possa pensar que a responsabilidade pela produção desse bem ou prestação desse serviço cabe à mesma empresa. Um exemplo que eles dão é o da ligação funcional entre produtos. Então, por exemplo, a escova de dente elétrica, na classe 21, ela é considerada similar à cabeça de escova de dente para reposição, que também está na classe 21. Por quê? A cabeça é usada com essa escova. Elas são complementares. O último item que deriva do processo da Cano é o da concorrência.
os bens e serviços estão em concorrência entre si quando um pode substituir o outro. Eles têm a mesma finalidade ou finalidade semelhantes e são oferecidos aos mesmos clientes reais e potenciais. Eles podem ser considerados intercambiáveis. E o exemplo que o IPA propõe é o do papel de parede na classe 27 e o de tintas na classe 2. Eles estão em concorrência porque ambos cobrem ou decoram a parede. E o aluguel de filmes na classe 41 e o serviço de cinema na classe 41 são concorrentes porque ambos permitem que a gente assista um filme. Eles esclarecem que, para cada caso, é necessário identificar qual critério é mais relevante para a análise. E o exemplo que eles nos oferecem é o da bota de esqui e o equipamento para a prática de esqui. Esses dois itens, a bota e o equipamento, eles não coincidem na natureza, no método de uso, e eles não estão em concorrência. Ainda assim, eles são considerados similares, considerando a finalidade do produto, o caráter complementar, o canal de distribuição, a origem habitual e o público relevante. Observem que aqui eles estão falando de itens que a gente não tratou nesse slide. Por quê? Porque não são fatores que derivaram do processo da jurisprudência da CAN, que são outros 3 itens que a gente também encontra no manual da UIPO, que são o canal de distribuição, que diz respeito a como os serviços são comercializados, o público relevante, que é entendido como os clientes reais e potenciais do produto em disputa, e a origem habitual. Uma coisa interessante que eles falam sobre o público relevante, eu pulei aqui, é que o público relevante ele não é igual necessariamente ao usuário final. E aí eles exemplificam isso falando sobre alimentos para animais na classe 31. Eles dizem lá, o animal não é o público relevante, porque ele é a pessoa que de fato é o bichinho que de fato consome aquela ração, por exemplo, né? Mas o público relevante nesse caso é o consumidor que vai à loja de pet comprar a ração para o seu animal. A origem habitual, eles definem como o risco de que o público, a pessoa, possa acreditar que os produtos ou serviços provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas. Ela não é definida apenas pelo local real de produção ou fornecimento, por exemplo, a fábrica, a oficina, o instituto ou o laboratório, mas principalmente por levar em consideração quem gerencia ou controla a produção e o fornecimento de serviços. Em outras palavras, quem é o responsável pela fabricação ou pelo fornecimento daquele serviço. E exemplos de origem habitual na análise de similaridade seriam, por exemplo, tintas, vernizes e lacas, que compartilham o mesmo local de produção, ou sistemas de antivírus para computador e desenvolvimento de software, que compartilham o mesmo conhecimento técnico. Cintos de couro e bolsas de couro costumam ser fabricados no mesmo lugar, porque eles usam as mesmas ferramentas e usam o mesmo tratamento do couro. Bom? Esse aqui, a gente vai agora apresentar a ferramenta Similarity. Tá? Buscando oferecer, então, uma ferramenta para harmonizar o entendimento dos examinadores e dos requerentes a respeito da similaridade entre produtos ou serviços, a UIPO criou essa ferramenta. Nela é possível buscar por pares de produtos ou serviços para verificar o nível de similaridade entre eles. Vários países de PI, vários escritórios de PI de países da Europa participam da elaboração desse sistema. A gente vai ver isso aqui na página inicial dele, que a gente já vai explorar. O Brasil, mais uma vez, não utiliza formalmente essa ferramenta. Tá? A gente não endossa formalmente o uso do Similarity. Mas eu trouxe ele aqui para caso ele seja útil no trabalho dos escritórios. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui para vocês. Bom, vocês estão vendo, Tânia? Me diz se vocês conseguem enxergar o Similarity aqui agora na minha tela. Sim, está Tá. bem. Beleza. Então, aqui, como ele funciona? Aqui em cima, a gente pode indicar termos ou classes, tá? Os termos que vão aparecer aqui em cima, eles estão sempre relacionados com a classe que você coloca aqui embaixo. Então, por exemplo, eu coloquei anteriormente 29 e a classe 30, certo? E você pode identificar qual o grau de semelhança que você quer ver.
se são idênticos, elevados, semelhantes, reduzidos, dessemelhantes. Você pode indicar aqui o nível de semelhança que você quer ver e o instituto que você quer que seja considerado nessa busca. Então, aqui tem vários institutos da Europa, né? E você pode escolher o que você desejar, pode escolher todos ou alguns. Quando você pesquisa, eu fiz uma pesquisa aqui para já deixar pronto, ele vai trazer, então, os produtos. Eu poderia ter colocado um termo específico aqui, tá? Não coloquei, coloquei a classe. Produtos que eles consideram semelhantes, muito semelhantes, dessemelhantes nessas classes 29 e 30. Tá? E aqui nesse cantinho, o que eu achei bastante interessante, é que você encontra a fundamentação que foi usada na análise da semelhança, por exemplo, entre produtos lácteos e pudins. Quando eu clico aqui em semelhança, ele me indica aqui quais são os critérios que foram considerados. Nesse caso aqui, do produto lácteo com pudim, foi o destino, o método de utilização, produtos ou serviços com caráter concorrente, canal de distribuição, público relevante e produtor e o prestador. Tá? Então, para cada um deles, ó, você vai passando aqui, ele vai te dizer qual é o motivo pelo qual eles consideraram tal item semelhante ou dissemelhante. E você clica aqui, botando aqui em cima do i, ele traz todos os critérios que foram considerados. Tá? Esse é o similarity. Deixa eu voltar aqui para a tela. Essa aqui. Muito bem. A gente precisa fazer um breve parênteses a respeito do similarity, porque ele é um bom exemplo de por que a questão dessa análise é complexa. Por exemplo, quando a gente faz uma busca entre produtos e serviços, entre a classe 20 e 30, e solicitar ao sistema que ele retorne apenas os conjuntos dessemelhantes, observamos que pares que podem ser bastante polêmicos aparecem aqui. Por exemplo, pão e leite, como vocês podem ver aí na segunda linha, pão e leite foram considerados dessemelhantes pelo EUI, né? Só que quando a gente observa o mundo real, né, por exemplo, o segmento de alimentos, a gente tem que ter em mente que ele é altamente concentrado. Cerca de 10 empresas transnacionais hoje, elas dominam mais de 80% do mercado mundial, produzindo alimentos de todas as classes, incluindo alimentos para animais. Outro ponto é que o consumo desses alimentos cada vez mais se concentra em supermercados, no mesmo ponto de venda. Não é mais como antigamente, que você tinha a carne no açougue, o pão na padaria, o hortifruti granjeiro na quitandinha. E um outro fenômeno ainda relevante também é que os supermercados atualmente têm as suas próprias marcas. Né? Então, você vai no Carrefour, tem os produtos da marca Carrefour, você vai no Pão de Açúcar, vai encontrar lá as marcas dos produtos do Pão de Açúcar. Então, assim, a questão da similaridade, ela é realmente complexa e realmente mutável de acordo com o momento da história que a gente está e também de acordo com o país em que a gente está. A gente encontrou diferenças, agora não me recordo qual, mas no Japão, coisas que eles não consideram semelhantes, que no Brasil a gente definitivamente consideraria, pelo tipo de consumo que é feito daquele produto no outro país. Aqui, esse slide aqui é só para demonstrar essa questão da concentração da produção de alimentos nos Estados Unidos. A gente observa aí que essas empresas aqui no centro, né, essas aqui, elas concentram todas essas marcas do mercado. Então, existe uma alta concentração. Ainda assim, a gente acha que o similarity pode ser um caminho de reflexão para aqueles que precisam analisar a similaridade entre produtos ou serviços na colidência entre sinais marcários e, eventualmente, fazer uma fundamentação, uma oposição, alguma coisa assim. Ele pode servir de inspiração. Outra ferramenta que também não é utilizada formalmente pelo INPI, mas pode ajudar em uma reflexão sobre similaridade e a identificação de classes de produtos e serviços é o TM Class, que também é produzido pela UI. Esse sistema, ele basicamente informa, se você digitar, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui na tela, só um instante. Deixa eu mexer. Tá aqui. Você pode digitar um produto aqui em cima, tá vendo o TM Class, Tânia? Tá sim. Tá. Aqui em cima você pode escrever um determinado produto, por exemplo, pudim, e clicar em pesquisar. Simples assim. Aí ele vai te dizer onde o pudim, né, todas as entradas de pudim que ele vai encontrar na base de dados de classificação.
E aqui vocês veem que existe a harmonizada, que é como se fosse uma base que eles fazem na UIPO, concentrando as especificações de diversos países de maneira, como diz, harmonizada. E outros critérios, como NICE, está aqui também. Tá? E aqui do lado esquerdo, a gente tem uma taxonomia que é interessante. Então, por exemplo, a gente consegue ver aonde o pudim se localiza nessa taxonomia, tá vendo? Fica mais fácil, por exemplo, quando a gente quer agrupar produtos ou serviços por similaridade. Eles podem estar no mesmo grupo, numa mesma linha aqui dessa taxonomia, tá bom? Uma outra coisa interessante aqui é que você pode escolher diversas línguas. Então, se você for fazer um depósito em outros países, precisar, por acaso, de uma classificação em outras línguas, isso é possível aqui. Quando você seleciona, dependendo do país que você selecione, então, por exemplo, se eu selecionar inglês aqui, se eu botar a língua inglesa, ele traz diversos escritórios no mundo. Então, se por acaso você precisar classificar uma coisa que não seja usual, né, uma coisa que seja difícil classificar, às vezes o TM Class ajuda como referência nesse sentido, porque talvez aqui no Brasil, na nossa lista, não tenha, mas você consegue, olhando listas de outros países, ter uma ideia, né, de onde poderia estar. Então, aqui você pode, então, colocar o termo inglês, se quiser, e aqui embaixo selecionar o país que você quer usar como referência na sua procura. Você pode selecionar todos, pode selecionar um, e por aí vai. Aqui no TM Class, você também tem uma opção que é verificar lista de termos. Então, se você quiser, você tem uma lista extensa para classificar, e você quer usar, você quer ser mais ágil, né? Você pode escolher a classe, por exemplo, 12. Aí você coloca aqui vários itens, nesse campo aqui você pode coletar vários itens separados por ponto e vírgula, e aí ele vai trazer uma lista do que estaria incluído na classe 12 e o que não estaria. Tá? Pode ser útil também para quem faz esse tipo de trabalho. Tá bom? Continuemos aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer para voltar para lá. Só um instante. Aqui, pronto. Bom, a gente então observou até aqui, né, o IPO. A gente viu que o IPO é bastante estruturadinho, tem critérios bastante amarradinhos, com exemplos bastante claros, com uma ferramenta que permite que o examinador lá do IPO tenha uma base harmonizada para analisar a similaridade entre produtos ou serviços. É uma realidade. Agora a gente vai entrar numa realidade muito diferente, que é a realidade do USPTO, tá? A forma de analisar a questão da similaridade entre marcas pelo escritório americano parece bastante distinta daquela que encontramos no manual de exame do escritório europeu, principalmente pela forma como os manuais estão estruturados. Acho que muitas pessoas aqui provavelmente já entraram no manual do USPTO e ele é construído a partir das decisões tomadas pelos tribunais a respeito dos diversos casos relativos a direitos de PI. Então, você não vai encontrar lá uma lista de critérios tão detalhadas quanto no manual da UI. No entanto, quando a gente lê o manual, aprofunda o estudo, a gente observa que os critérios são parecidos. É importante entender que no manual de marcas da UIPO, eles fazem como que eu vou dizer? Essa afirmação que eu achei interessante, que é a inexistência de uma regra per si. O que eles querem dizer não existe uma regra para análise da afinidade mercadológica, porque cada situação varia de caso a caso. Então, o peso a ser dado a cada fator do POM deve ser diferente à luz das circunstâncias variadas. O fator do POM, no caso, são os critérios de polidência utilizados amplamente no escritório americano. Então, não pode haver uma regra fixa para determinar que produtos ou serviços são per se relacionados. Ainda assim, a gente conseguiu, estudando o capítulo que fala sobre esse tema, identificar alguns pontos, alguns fatores que são considerados relevantes na análise da similaridade e que a gente produziu esse slide aqui. A primeira delas é a relação entre a similaridade das marcas e a similaridade dos produtos e serviços. Para o USPTO, como a gente já tinha afirmado lá antes, quanto mais similares forem as marcas, mais distintos devem ser os produtos ou serviços que elas visam assinalar.
Além disso, a Corte Americana reconhece que, em alguns casos, a gente já tinha falado um pouco antes sobre isso também, devido às práticas de marketing que estabelecidas, o uso de marcas idênticas em produtos ou serviços aparentemente não relacionados pode resultar em risco de confusão. Então, lá diz, segundo as decisões das cortes americanas, o licenciamento de marcas comerciais para uso em produtos colaterais, como roupa, artigos de vidro, roupas de cama, que não são relacionados à natureza dos produtos ou serviços nos quais as marcas são normalmente usadas, tornou-se uma prática comum nos últimos anos. Né? E eu acho que o melhor exemplo disso são os filmes e os desenhos animados, que viram aí milhões de produtos que não são originalmente, né, associados a um produto de entretenimento em outra classe, mas são produtos colaterais daquele franchise. O escritório americano pontua a relevância da perspectiva do consumidor na análise da similaridade de produtos ou serviços. Segundo o manual, a questão não é se o produto ou serviço vai ser confundido um com o outro, mas sim se os consumidores ficaram confusos em relação à sua origem. A USPTO também indica a questão dos canais de distribuição como possível critério para avaliação da similaridade entre produtos ou serviços. Ou seja, as circunstâncias que envolvem sua comercialização devem ser tais que possam levar à crença equivocada de que emanam da mesma fonte. E o escritório reconhece que é provável que ocorra confusão com o uso de marcas iguais ou semelhantes para produtos, por um lado, e para serviços que envolvam esse produto, por outro, como, por exemplo, a gente já falou antes, o vestuário e o comércio de vestuário. Ainda em relação à comparação entre produtos e serviços, o USPTO sugere que, quando produtos e serviços em questão são bem conhecidos ou geralmente reconhecidos como tendo uma fonte de origem comum, o ônus de estabelecer a relação é mais fácil de ser cumprido. Por exemplo, a relação geralmente seria reconhecida quando os serviços claramente incluem ou englobam os produtos na identificação. E eles dão o exemplo de brew pubs, que seriam assim, esses bares que você vai que tem fermentação de cerveja, né? E o produto cerveja. Aqui onde eu moro tem um, aqui no Itaim, que é bem assim. Eles são brew pub e aí lá tem, você consome a cerveja que eles mesmos produzem. Então tem uma relação. Entretanto, quando a relação entre os produtos e serviços não é evidente, isso que eu achei curioso, bem conhecido ou geralmente reconhecido, é necessário demonstrar algo a mais. E eles usam realmente essa expressão que eu achei interessante, algo a mais, do que o simples fato de que os produtos e serviços são usados em conjunto. Então, por exemplo, ao comparar o serviço de restaurante com mercadorias aparentemente menos relacionadas, como cerveja, ou aulas de culinária com pano de cozinha, é preciso demonstrar algo a mais, além do fato de que as mercadorias são usadas na prestação do serviço, para indicar que os consumidores entenderiam que eles são da mesma fonte. E, nesse caso, o examinador deve fornecer evidência que demonstre que os produtos e serviços estão relacionados para sustentar uma conclusão de probabilidade de confusão ou associação. E, então, sugerem as evidências que poderiam ser usadas para essa sustentação, como, por exemplo, artigos de notícias, bancos de dados de computador que mostrem que o produto ou serviço relevante são usados em conjunto ou usados pelos mesmos compradores, anúncios que mostrem que os produtos ou serviços relevantes são anunciados em conjunto ou vendidos pelo mesmo fabricante. E outra coisa, registros anteriores baseados no uso da mesma marca para os produtos e serviços potencialmente similares. Tá? Isso aqui é interessante, eu quis trazer porque eu achei que pode ser útil na parte de oposição. Quando a gente está examinando oposição, às vezes a gente vê que se fala, o produto tal é similar ao produto tal, ou o serviço tal é similar ao produto tal, mas a gente, às vezes, não encontra na peça tanto embasamento para sustentar aquela justificativa da similaridade entre os serviços ou os produtos. E aí, agora a gente parte para o Japão. E aí a gente vai para uma outra realidade, que não é nem a realidade da EUIPO, nem a realidade do USPTO, talvez um pouco mais próxima da EUIPO, né? O escritório japonês desenvolveu ao longo dos anos o que eles chamam de diretrizes de exame para produtos e serviços semelhantes, ou similares, né? Faz a tradução. Trata-se de uma análise detalhada dos mais diversos produtos e serviços
É uma análise realmente detalhada, conduzida pelo escritório japonês em colaboração com outras entes da sociedade. Então, é um trabalho colaborativo para a identificação dos produtos e serviços considerados similares com base na realidade de mercado em que estão inseridos. Essa lista que eles produzem, ela é constantemente revisada, porque reflete o entendimento do JPO de que a realidade do mercado também muda e vai ao encontro do entendimento do escritório americano sobre a relação circunstancial da similaridade entre produtos e serviços. Então, a gente vê aqui que essa questão da circunstância que se dá essa similaridade, ela está presente tanto num quanto o outro, e também na EUIPO, quando a gente viu, por exemplo, aquele caso do esqui, né? Porque entende-se isso, o mercado é mutante, a circunstância é mutante. E aqui no JPO, como é que eles procuraram resolver essa situação? Eles resolveram trazendo outras entidades para discutir com eles a construção dessa lista de similaridade. Então, o JPO enfatiza que os critérios de afinidade precisam estar alinhados com o mundo real. E, por esse motivo, o processo de análise também leva à opinião das organizações e da comunidade empresarial. Qual é o objetivo geral deles com essa lista? É conseguir padronizar os itens que são considerados similares e trazer mais qualidade e harmonização para o exame, ao mesmo tempo que confira celeridade a esse exame. Então, como o meu colega, o Eugênio Alegria, coloca na tese dele, em 11 de abril de 1961, o Examination Standards for Similar Goods seria publicado como uma peça-chave para o exame de registro de marcas, sendo a partir de então a base para qualquer decisão de pedido de registro de marca e a deliberação em questões de classificação e de afinidade de produtos. Dessa maneira, independente da classe em que se enquadrem, todos, caso o produto ou serviço sejam agrupados na mesma categoria, são considerados similares em primeiro momento. Essas diretrizes, elas são baseadas em critérios para estabelecimento das similaridades que a gente vai encontrar nos próximos slides. A diferença do modelo do WIPO para o escritório japonês, né? O WIPO eles resolveram com similarity, né, que a gente viu antes. No caso do escritório japonês, eles resolveram com uma lista, um sistema de codificação que eles chamam de código de grupo similar. Esses códigos eles têm o objetivo de garantir conformidade na análise sobre a semelhança da afinidade entre produtos ou serviços. Assim, se um pedido de registro especificar produtos ou serviços com mais de um código que seja o mesmo atribuído a produtos e serviços de outro produto, eles são considerados similares. Então, por exemplo, aqui na tela, está difícil de falar, eu acho melhor apresentar aqui. Você tem na classe 16 o item livros. Né? O item livros, na codificação japonesa, leva o número 26A01. E o item jornais leva o item 26A01. Então, portanto, eles são considerados similares. Já o item livros, na classe 16, e o item lápis, na mesma classe, têm códigos diferentes. O item lápis leva o código 25B01. Então, eles são considerados dissimilares. Da mesma maneira, caixa de joias na classe 14 leva o código 20A01 e o item móveis na classe 20 leva o mesmo número. Então, portanto, eles são considerados similares. E o item caixa para joias na classe 14 e o item lápis na classe 16 levam códigos diferentes e dessa maneira eles são considerados dissimilares, certo? Então, essa é a forma como o USPTO encontrou de tornar o processo, ao mesmo tempo, conectado com o mercado, porque eles fazem essa lista em conjunto com as organizações empresariais, de maneira que exista aí a perspectiva do consumidor, da empresa nessa análise, e, ao mesmo tempo, ele consegue entregar para o examinador uma lista que traz alguma harmonização no exame na análise da similaridade. Uma coisa interessante é o seguinte: por acaso, se um item, por exemplo, no caso não é o caso, mas se livros tivesse 3 códigos, por exemplo, tá? Um item pode ter mais de um código. Então, se livros tivesse 3 códigos e um outro item que fosse comparado a ele tivesse outros 3 códigos, mas em um desses códigos fosse em comum, eles são considerados similares.
Tá? Então, é possível isso, assim, você ter uma gama de classificação para um produto, uma gama de codificação para outro, e eles sofrerem interseção em um determinado elemento que faz com que eles sejam considerados similares. E o que acontece, Juliana, se eu tiver depositado um pedido que tem um bem ou um serviço que não está previsto nessa tabela de verificação? O que acontece? Bom, nesse caso, é feita uma primeira classificação pelo Escritório Internacional de Classificação de Marcas Registradas. E segundo o Eugênio, no trabalho dele, em 2022, a equipe desse escritório era composta por 6 examinadores com dedicação parcial à questão de classificação, um funcionário administrativo e 9 pesquisadores com dedicação em tempo integral à responsabilidade do escritório. Então, não é um trabalho assim pequeno, é um trabalho bastante importante e pesado assim, de ser realizado. Então, assim, os japoneses identificam, por vezes, segundo o Eugênio, problemas nas afinidades de produtos e nos serviços via SGC. Porém, é consenso entre eles que essa classificação continua sendo válida, pois ele é um sistema coletivamente construído e traz previsibilidade às decisões. Aqui é interessante observar que no manual do JPO, diferente do manual do IPO, você não encontra uma descrição detalhada de cada um desses itens, que são os critérios que eles utilizam, tá? Não tem. Porque eu acredito que eles listem os critérios lá, porque as pessoas, de fato, vão usar os códigos de classificação. Acho que os itens é só para entender de onde eles partem, quais foram os critérios que eles usaram para criar, então, a lista do SGC. O que eu achei interessante nesse caso é que eles dividem os critérios em 3 níveis. Existem os critérios de similaridade para produtos, existem os critérios para similaridade entre serviços, e depois, no próximo slide, vocês vão ver, tem os critérios para análise de similaridade entre produtos e serviços. Então, a gente não viu essa nuance ainda, nem no IPO, nem no SPTO. A gente vai encontrar essa nuance aqui bastante estabelecida no escritório japonês. Tá? Então, rapidamente aqui, vocês vão ver que os critérios, eles vão sendo similares, eles são parecidos de um escritório para o outro, sabe? Eles só mudam um pouco de nome, né? Então, no caso do JPO, os estágios de produção, estágios de vendas, material e qualidade, objetivo pretendido, público-alvo e relação do produto acabado e suas peças, coisas muito parecidas com o que a gente viu na EUI. Nos critérios de serviço, forma, finalidade, local de prestação, correspondência nos artigos relacionados à sua prestação, correspondência do público-alvo, correspondência na categoria de negócios. E essa aqui eu achei curiosa e só encontrei aqui, não encontrei nem no IPO, nem no JPO, nem no Brasil, nem no SPTO, desculpa, no JPO sim. Que é o quê? A correspondência na lei que regula os negócios. Então, é como se existem leis específicas para regular determinados segmentos de mercado, essa também é um quesito lá, um fator de critério de análise da similaridade entre os serviços. E o último são fornecidos por empresas da mesma categoria de negócios. Nos critérios de análise de similaridade entre produtos e serviços, se é comum o mesmo empreendedor se envolver na produção, venda e prestação de serviço, se os bens e serviços correspondem em sua finalidade pretendida, se os bens e serviços correspondem nos pontos de venda dos bens, se os bens e serviços correspondem em uma gama de consumidores e clientes aos quais são direcionados. Então, a gente vai ver que existem similaridades aí depois entre o JPO e o Brasil, num próximo slide. E, por fim, a gente chega aqui nos critérios utilizados pelo INPI para aferição da afinidade mercadológica, e a gente vai, de novo, ver que eles são muito parecidos, né, muito parecidos com o que a gente viu na EUIPO, com o que a gente viu no Japão. Então, a gente vai falar um pouco menos aqui, eu vou ser mais breve. Vale ressaltar que a busca é apenas na classe, né, salvo os casos de oposição, e que esses critérios e essa explicação que está associada a eles se encontram no Manual de Marcas do INPI. Então, a natureza é o conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica.
Finalidade e módulo de utilização trata da função esperada dos produtos ou serviços, sua forma de utilização. A complementariedade trata de produtos ou serviços indispensáveis ou importantes na utilização um do outro. A gente já viu isso lá no caso de escova de dentes. Concorrência ou permutabilidade trata-se dos produtos ou serviços que podem ser substituídos um pelo outro, que têm a mesma finalidade e destinam-se ao mesmo público-alvo. A gente também viu isso lá no IPO, quando falou de tinta de parede e papel de parede. Canais de distribuição, produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de produção, distribuição ou pontos de venda, possuem maior afinidade mercadológica. E aqui o manual faz uma ressalva dizendo que ele por si só não é suficiente para estabelecer uma similaridade, porque, por exemplo, no supermercado, muitos produtos distintos são vendidos no mesmo estabelecimento. Público-alvo: produtos e serviços que visam o mesmo consumidor podem ser considerados afins, porém com a mesma ressalva que a gente fez antes. Grau de atenção: o grau de atenção do consumidor no ato da aquisição do produto é um critério importante na avaliação sobre a possibilidade de conflito entre sinais. Quanto menor o grau de atenção, maior será o risco de conflito. O grau de atenção é um item que eu particularmente não identifiquei assim, com essa linguagem, com essa especificidade, nem lá nos quesitos do JPO, nem nos quesitos da EUIPO, né? Que é justamente a atenção que o consumidor tem na hora que ele vai comprar, se é uma compra rápida, se eu compro arroz no supermercado, é um grau de atenção. Se eu vou comprar uma máquina para minha indústria, é um grau de atenção completamente diferente. Então, a capacidade de uma pessoa se ater a uma marca, quando eu falo de uma máquina, é muito maior do que a capacidade de se ater numa marca quando eu vou ao mercado comprar arroz. Então, é isso que a gente quer dizer com grau de atenção no INPI. Origem habitual, a gente também já viu antes, é o tipo de empresa responsável por fabricar ou comercializar o produto ou serviço. Então, aqui tem alguns exemplos que a gente encontra lá no Manual de Marcas do INPI. Né? Então, o leite e o queijo seriam considerados similares em relação à natureza, à origem habitual, o canal de distribuição. Roupa esportiva e raquete de tênis seriam afins em razão do público-alvo, por serem complementares, por usarem os mesmos canais de distribuição e terem uma origem habitual. Máquinas para a indústria têxtil e reparo de máquinas têxteis são afins em razão do público-alvo, da origem habitual e da complementaridade. E sabão em pó e leite, embora elas visem o mesmo público geral e possam ser encontrados no mesmo estabelecimento, não há afinidade mercadológica em vista da disparidade de natureza, finalidade e origem habitual, bem como a ausência de complementariedade ou concorrência. E aqui, então, esse slide foi produzido pelo Eugênio, o trabalho que ele fez. Ele traz essa comparação entre os critérios de afinidade do INPI e os critérios de afinidade do JPO, e a gente observa aquilo que a gente tinha falado antes, né? Eles são parecidos com nomes distintos, né? Então, você tem origem habitual, produtor habitual, a natureza, os materiais, a qualidade, a complementariedade, com relação ao produto acabado e sua espécie, os canais de distribuição estão aí como os pontos de venda, fornecimento e também como canal de distribuição. Finalidade, modo de utilização, concorrência ou permutabilidade estão ali como objetivo pretendido. Público-alvo também está nos dois. Nível de atenção está ali nos materiais e qualidade, segundo o Eugênio. Então, aqui, para a gente concluir a nossa apresentação, eu trouxe alguns pontos importantes para a gente, quando a gente fala de afinidade mercadológica. Primeiro é que a classificação de Nice ela é necessária, mas ela não é suficiente por aquilo que a gente abordou antes. A gente tem classes amplas com produtos distintos ou produtos similares em classes distintas. Os critérios disponíveis no manual de marca eles servem para balizar a decisão sobre a afinidade mercadológica de produtos e serviços, e os critérios disponíveis nos outros manuais de marcas servem para uma eventual reflexão a respeito do tema. O INPI realiza apenas a busca na classe, salvo o caso de oposição, então é importante esse monitoramento ativo por parte do usuário, e a gente chegou a ver algumas ferramentas que podem ser úteis para ajudar nesse processo, embora o INPI oficialmente não endosse essas ferramentas, ou a gente não use essas ferramentas no nosso dia a dia, mas elas podem ser úteis num processo de reflexão.
E, por fim, a gente pôde observar que existem approaches distintos para esse assunto, mas os critérios são parecidos. Né? A gente observa uma harmonia de entendimento entre os critérios aplicados no exame. Então, eu agradeço essa oportunidade e me coloco agora à disposição de perguntas. Muito obrigada, Juliana. Foi uma aula, verdadeira aula. Eu acho que foi muito interessante, né, ter essa visão dos critérios que são adotados pelos outros escritórios e ver que, no fim, eles, de certa forma, convergem, né? Eu acho que é muito interessante isso. E, realmente, eu acho que é um assunto que, na prática, traz bastante desafios. Eu vou abrir para as perguntas, se alguém quiser colocar no chat ou, eventualmente, abrir o microfone, mas eu mesma tenho uma questão para você. Quando a gente vai consultar, né, a classificação de produtos e serviços, existem aquelas orientações do NPI. E no material, né, há uma definição no sentido de que quando você vai avaliar em qual classe determinado produto deve estar inserido, deve-se levar em conta o escopo ao qual se destina, na finalidade aí do produto. Só que quando a gente vê, por exemplo, suplementos alimentares com efeito cosmético, os produtos são classificados na classe 5, né, de produtos farmacêuticos e não na classe 3 de cosméticos. Então, a minha dúvida quando eu avalio esse material quando se fala que tem que levar em conta principalmente o escopo, nesse exemplo a gente vê que o escopo é um suplemento, mas a principal diferenciação dele é que ele se destina a ter uma finalidade cosmética. Só que ele continua na classe 5, né? Então, a orientação é que esse produto seja enquadrado na classe 5. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê em diversos registros em que tem a especificação nutri-cosméticos, e esses produtos estão na classe 3. Então, uma situação assim, que eu acho que realmente há uma certa sobreposição, mas qual seria a orientação, né, oficial do NP em situações como essa? Interessante sua pergunta, Tânia. Realmente a gente tem umas entradas no classificador que são bastante difíceis, né? Por exemplo, outro dia a gente estava conversando aqui, LED, né? LED está classificado no MGS, inclusive, em duas classes distintas e eu não lembro bem quais, mas uma para iluminação e a outra é na 9, se eu não me engano. Então, por exemplo, nesse caso, o que eu recomendaria é que se considere se essa especificação, se esse pedido deve ser depositado nas duas classes. Porque, de fato, os suplementos alimentares, eles fazem parte da classe 5, né? Porque eles têm a ideia de que eles afetam a saúde do usuário, né? E é por isso que eles estão ali na classe 5. Mas, se ele tem um efeito cosmético, ele pode ter uma outra especificação dada a ele na classe 3. Entendeu? Então, eu acho que quando a coisa é sobreposta, é o caso, por exemplo, eu acho que é diferente, mas é análogo, que é o caso da roupa na classe 25 e o comércio de roupa na classe 35. Né? Quando as coisas são sobrepostas dessa maneira, eu posso olhar isso para o prisma de ele é um cosmético, ou eu posso olhar isso da perspectiva de isso é um suplemento alimentar. Então, eu acho que nesse caso, a melhor coisa a se fazer para de fato proteger o usuário é depositar nas duas classes. Isso responde a sua pergunta? Sim, mas e a questão da especificação? Porque no fim você vai identificar o produto da mesma forma nas duas classes, isso seria aceito pelo NPI tranquilamente? Não, o suplemento, se você classificar ele como suplemento alimentar, ele vai estar na 5, né? Mas o produto é um suplemento alimentar com efeito cosmético. Eu vou colocar na classe 3 com qual descrição? Porque a verdade, assim, pode colocar nutri-cosmético, mas é a mesma coisa que o suplemento alimentar com efeito cosmético, né? Que no É, fim é um sinônimo. é. Não sei como é A que. gente diria, o que eu diria nisso é a gente sempre pensar qual é a função principal, a função primária daquela coisa. Entendeu? Se a função primária é ser um suplemento alimentar, se essa é a função primária, eu diria que ele é um produto da classe 5 e eu classificaria ele ali. Se a função primária dele não é ser um suplemento alimentar, se a função primária dele é ser cosmético, então eu acho que eu classificaria ele como cosmético na classe 3, entendeu? Uhum. Eu olharia isso assim, Tânia, assim, qual é a função primária desse produto, aquilo que fala
no critério da UIPO, né? A que esse produto se destina? Qual a necessidade que ele atende? Qual a primeira necessidade dele? A primeira necessidade dele é ser um suplemento alimentar. Ele pode ter como consequência, ele poderia ser um suplemento alimentar para eu ganhar massa muscular, ele poderia ser um suplemento alimentar para eu ter uma melhor, para ajudar na articulação dos ossos, né, para melhorar a cartilagem. Tem suplementos que têm essa função, né? Mas todos eles têm em comum o fato de que são suplementos alimentares. Eles atingem partes diferentes. Talvez o suplemento alimentar cosmético ele vai atingir a pele, vai melhorar a aparência, né, a elasticidade da pele. Ele tem essa consequência de ter um efeito cosmético, mas ele ainda assim age no corpo como um suplemento alimentar, como aquele destinado às articulações dos ossos ou aquele destinado ao crescimento de músculos faria. Por isso que eu acho que ele tem que ser classificado na classe 5, não na classe 3. Uhum. Te Tá ajudo com ótimo. essa. Tá. Sim. Muito obrigada. Né? O Vicente Filho, ele agradece essa palestra, parabeniza, e ele faz uma pergunta. Bastam dois critérios para que possamos dizer que existe a colidência? Existem pesos definidos para os critérios para uma análise. Ah, desculpa que entrou a mensagem, fugiu a mensagem. É, Tô vendo existem aqui. pesos definidos para os critérios para uma análise de resultados quantitativos? Vicente, que pergunta boa! Essa é a pergunta que a gente faz todo dia, né? É o quão a gente não tem no INPI essa abordagem que o JPO tem, por exemplo, né? O JPO ele é bastante estrito ali, você viu. Se ele tem o mesmo código de similaridade, ele vai considerar que é similar e ponto, não é? A gente não tem esse olhar tão fechado no INPI, até porque a gente não tem produzido uma codificação desse nível, né? Então, eu diria para você que a gente não tem, Vicente, um número específico, assim, que eu vou te dizer, se tiver dois aspectos que são colidentes, eles vão, né, que são considerados similares, eles então vão ser considerados definitivamente similares. Eu acho que a gente não tem isso no NPI, não, nunca vi, tá? O que eu diria para você se você precisa fazer uma oposição, se você precisa embasar uma defesa a uma oposição, o que você pode considerar são os diversos aspectos da similaridade, e aí reforçar aqueles que você acha que são mais importantes. Então, por exemplo, nesse caso, eu acho que eles são muito similares por causa desse aspecto. E aí você oferece as suas provas, né, as suas argumentações para embasar aquilo, entendeu? A gente não tem, assim como no JPO, que eu estava te dizendo, uma listinha amarradinha. Se isso aqui estiverem lá presentes, a gente vai considerar similar. Então, tem isso. Espero ter respondido, Vicente. Se você quiser complementar a pergunta, ou se não tiver sido claro, eu agradeço a sua colocação aqui, tá bom? O próprio Vicente também faz uma segunda pergunta. Ele indaga se o NPI aceita a classificação harmonizada quando não se encontrar descrição na classificação de início. Peraí, Vicente, não sei se eu entendi a sua pergunta. Cadê você? Deixa eu ler aqui. Calma aí. Você está vendo a pergunta dele? Lê de novo, Tânia, eu não entendi muito bem a pergunta. O NPI aceita a classificação harmonizada quando não encontra, quando não há uma descrição na classificação de início? Você está dizendo aquela do. Ele deve estar falando daquela que a gente encontra lá no Similarity, né? Como eu disse antes, a gente não usa o Similarity oficialmente no INPI, né? Mas ele pode te dar uma boa noção de aonde um produto seria melhor classificado. Outra ferramenta que pode fazer isso também, que eu não mencionei, é o MGS da OMP, né? Que ele também é uma ferramenta muito útil para você poder ter uma ideia de aonde um determinado produto ou serviço pode ser classificado. Tá? Então, eu acho que são ferramentas que dão uma boa noção para a gente da onde classificar, principalmente da UIPO, né, desculpa, do MGS, da OMP, agora que a gente faz parte do protocolo de Madrid, signatário do protocolo de Madrid. Então, encontrando lá, às vezes, fica uma dica que é o seguinte, no MGS da OMP, você pode fazer a busca, inclusive, por outras línguas. Então, se você não encontra uma coisa em português, você pode colocar ele em inglês, procurar o termo em inglês e depois pedir para o próprio MGS traduzir. Ele tem essa ferramenta. E aí você consegue fazer essa correlação. Tá bom? Espero ter te ajudado. Obrigada, Juliana. Tem uma outra pergunta
o nome do usuário aqui não está identificado, é um código, mas a pergunta é: como classificar um produto como verde? Ele tem uma prioridade sobre os outros na análise? Ah, e não tem. Igual ele está pensando em patentes verdes, né? A gente não tem uma prioridade de exame como você encontra em patente, no caso das patentes verdes, não, tá? Os pedidos, quando eles chegam no INPI, eles são examinados conforme a data de depósito em que eles são apresentados ao Instituto. Mas existem algumas prioridades, essa aqui de idade, né, para pessoa física, Ah, pessoa sim, física, sim, né? sem dúvida. Essa é É. por lei, né? A prioridade por lei garantida a pessoas maiores de 65 anos, aí é a legislação da prioridade mesmo, mas aí é aquela estabelecida numa lei diferente, né? Eu digo, dentro do INPI, como tem no caso de patentes verdes, a gente não tem. Uhum. O Eugênio Massu faz uma outra pergunta. Nos casos em que um produto já comercializado, mas com marca registrada com especificação ampla e distinta do produto em comercialização, como proceder se o titular usar essa especificação distinta para oposição? Você pode entrar com uma caducidade no processo anterior. Você entra com um pedido de caducidade informando que aquele pedido não é utilizado para assinalar determinados produtos ou serviços. E aí a pessoa vai apresentar contraprovas dentro daquele pedido de caducidade. Se essa caducidade, por exemplo, vou examinar a oposição hoje, né, entre duas marcas, e nessa oposição eu observo que a marca da oposta, né, a oposta já tem um outro registro com aquele determinado sinal, a oponente entra com uma caducidade naquele registro, né? E ele informa isso na oposição. A gente vai considerar se aquele pedido, né, onde está a caducidade, for similar ou afim, a gente vai sobrestar o pedido por aquela caducidade e vai esperar a caducidade ser decidida para poder decidir a oposição. Ficou claro? Sim, essa é a estratégia bastante comum, né, de É, ataque quando você tem uma oposição. A gente usa é, bastante. Aí a gente vai entrar na questão que é aí objeto, né, de outro debate a respeito da suspensão, né, do exame do recurso, né, quando você está é. já com indeferimento, até que haja uma análise da caducidade. Mas realmente Aham, esse é uma ferramenta que a gente sempre usa quando tem, né, algum ataque, né, por oposição e tem uma marca que na verdade não está, né, sendo utilizada no mercado. é. Muito obrigada, Juliana. Imagina. O Wellington Souza, ele também faz uma outra pergunta que acredita ser uma realidade distante o NPI passar a adotar parâmetros de afinidade da EUIPO ou do JPO? Wellington, eu vou te dizer para você que não é por falta de vontade. A gente gostaria muito de poder fornecer aos nossos usuários as ferramentas e as harmonizações, e até para o nosso próprio trabalho, né? Que a gente encontra nesses outros institutos. O que acontece é que a gente tem uma limitação de recursos, né? Então é muito difícil o INPI ter recursos disponíveis de TI, recursos de pessoal, para poder se dedicar a trabalhos assim. Inclusive, a própria limitação no exame, né, da oposição, desculpa, da similaridade, da busca de anterioridade só na classe, ela se dá justamente por isso, para a gente ter uma capacidade de manter um ritmo que não faça com que o backlog aumente de novo. Então, são limitações que são dadas de acordo com a estrutura que é oferecida ao INPI para o seu trabalho. O Vicente, ele está perguntando onde que ele pode encontrar o trabalho do Eugênio, se ele está Ah, e disponível. o trabalho do Eugênio, claro, no site do JPO. Eu coloco no link da palestra, tá bom? O trabalho dele está dentro de uma página do JPO, que tem, inclusive, vários outros trabalhos do mundo todo, muito interessantes, valem a pena ser lidos, que são teses que são feitas como resultado do fellowship. Então, eu mando o link na bibliografia da apresentação, tá bom? Obrigada, Juliana. Marcelo Barbosa, ele também faz uma pergunta. Ele está aqui conosco. Você saberia dizer se existe uma semelhança de critérios entre os países da América do Sul ou alguma preocupação em uniformizar esses critérios? Não existe uma harmonização, respondendo, pelo menos não do Brasil com os outros países da América do Sul, tá? Eu não sei se entre os países de língua hispânica da América do Sul existe essa harmonização. Eu não fiz esse estudo, tá? Que eu acho que, inclusive, é um estudo muito interessante de ser conduzido.
Existe já há muito tempo o interesse de que seja feito uma capacidade, um depósito entre os países da América do Sul, né? Um depósito comunitário, por assim dizer. Mas é um trabalho que ele começa, ele para, ele começa, ele para, depende da situação em que o Instituto está. E nesse momento, até onde eu sei, eu não sei se ele está avançando, na verdade, eu não posso dizer, porque eu não estou envolvida no projeto. Mas eu sei que ele já existiu, depois ele parou, agora eu já não sei se ele voltou. Obrigada, Juliana. A Maria Helena Paixão, ela parabeniza pela palestra, foi excelente, e Obrigada. ela faz uma pergunta. Ainda sobre a classe 3 para cosméticos e a classe 5 sobre medicamentos, qual seria o critério utilizado pelo NPI para identificar se existiria uma colidência ou não entre os produtos? Os critérios utilizados Sim. para análise da polidência Uhum. são aqueles que a gente viu na palestra, né? Então vamos lá, vamos voltar lá. Os critérios basicamente que a gente usa. Ui, estou aqui? Deixa eu voltar aqui. Só para a gente voltar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui. Está vendo no seu último slide. Tá? Então, o que você teria que responder? Qual é o nome da pessoa, por favor? Foi a Maria Helena Paixão. Obrigada. Maria Helena, quando você for fundamentar a sua peça, né, a sua posição, por exemplo, você vai ao site do INPI, no manual de marcas, e você vai ver esses critérios aqui, tá vendo? A natureza, a finalidade, a utilização. Desculpa, Juliana, a gente está no último slide só, no obrigada. Desculpa, perdão, obrigada, viu? Eu estou olhando duas telas distintas e eu fiquei confusa, me perdoa. Então, voltando Imagina. aqui. Então, você pode usar, e eu sugiro que se use com bastante objetividade, quando você for fazer a sua oposição, estes critérios aqui. Entendeu? Então você pode dizer lá, o produto cosmético, ele é concorrente ou permutável com o produto suplemento alimentar, no caso, né, que a Tânia deu, por causa desse motivo. Esses produtos se encontram no mesmo canal de distribuição, aí você pode ir lá, se for o caso, tá? Não sei se é o caso. Mas se for o caso, vamos dizer que os dois são comercializados na mesma farmácia, no mesmo tipo de estabelecimento, né? Então eu posso ir lá e mostrar, olha, esse produto aqui eu encontro na farmácia, eu também encontro no supermercado os dois. Então, o que eu sugiro é que vocês olhem, se destinam ao mesmo público-alvo, olha, aqui está a prova de que a mulher de meia idade, ela utiliza esse produto aqui por causa disso, 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 e ela utiliza esse outro cosmético aqui por causa disso, disso, disso. Então, embasar a sua peça de oposição ou sua contra-argumentação à oposição com base nesses critérios que são elencados aqui. Eu acho que talvez eu tenha respondido, mas eu não estou certa, Tânia. Você acha que eu respondi? Sim. Tá, não, porque eu não sei. Às vezes a gente está falando, não sabe se foi claro o suficiente para quem está ouvindo. Eu entendo até a indicação dela, porque até, por exemplo, hoje a gente vê muitas farmacêuticas que fazem cosméticos, né? Sim, E de ainda fato. que tenha uma marca que seja só para medicamento, aquela empresa, ela está no segmento cosmético. Então, na prática, às vezes assim, há uma interseção, mesmo que você fale que os produtos, porque o medicamento, sei lá, é para tratamento de, sei lá, doença gástrica, né? E Uhum. o cosmético não tem necessariamente, né, a mesma finalidade, mas Sim. provém da mesma empresa. Então, é, até que ponto a gente consegue estabelecer essa afinidade ou não, né? Eu acho que é um desafio, assim, ainda mais hoje com essa expansão das atividades das empresas, né? Isso é muito interessante, porque eu acho que vai ao encontro daquilo que a gente viu lá na apresentação do USPTO, em que a questão da afinidade ela é muito circunstancial. Então, isso aí que você acabou de apresentar é justamente uma circunstância. Empresas que anteriormente não faziam esse tipo de produto passaram a fazer este tipo de produto. Então, portanto, uma coisa que antes você não imaginar que uma empresa que faz pantoprazol vai fazer também um medicamento um produto para fins cosméticos, elas agora passam a fazer. Então, isso tem que ser comprovado onde? Na peça de oposição ou na contra-argumentação à oposição. É ali que você vai conseguir fazer esses dois pontos se encontrarem no INPI, né? Porque como a gente só faz a busca na classe,
onde é que a gente vai poder argumentar e até ouvir a argumentação do usuário e considerar ela procedente ou não. É justamente na peça de oposição. E aí lá a gente tem condição de fazer, né, o advogado, o usuário, tem condição de fazer essa argumentação usando esses critérios aqui, justamente com o que você está falando, Tânia. Uhum. A gente ainda tem mais algumas perguntas. A Denise Teodoro, ela faz uma pergunta que ela parabeniza também a Juliana pela palestra. E Obrigada. ela coloca: como o NPI avalia a classe 35, uma vez que ela protege quase todas as classes de produtos? Várias empresas fazem o depósito na classe de produtos somente, deixando uma possibilidade de outras fazerem na classe 35 do comércio do mesmo produto. Ai, gente, qual é o seu nome? Peraí, deixa eu ver. Perdi seu... Denise. Denise, fico triste junto com você. Ai, fico mesmo, sabia? Porque assim, a gente vê muitas vezes, principalmente o pequeno produtor, né, a pessoa que não está bem assistida por um bom escritório de advocacia, por um bom advogado bem atento, ele às vezes protege na classe de produto achando que aquele registro realmente é o suficiente, né? E quando ele vai ver, uma outra pessoa vai na classe 35 e deposita aquela mesma marca, né? Então, é real, esse problema existe, Denise, ele é uma coisa triste. Mas o que a gente pode fazer é justamente sugerir ao usuário, recomendar a ele que quando fizer o depósito na classe de produtos, ele faça também o depósito na classe de comércio de produtos. Eu até entendo, né? Tem a questão da limitação até de pessoal, a capacidade de processamento, backlog, né? Mas será que essa questão não deveria ser, de repente, colocada aí como uma prioridade de revisão? Porque a gente vê muito isso, né? É, Bastante colidência entre 35 e a classe respectiva do produto. É muito, muito comum. E acaba é verdade. convivendo. E não são todos que fazem, né, esse trabalho, e realmente é importante. Mas até numa palestra anterior que a gente teve, né, a professora ela colocou que vocês têm direitos, mas também têm obrigações, né, os titulares. Então, ela entende que é um ônus do titular fazer esse trabalho, e se ele não defender, né, o seu registro, vai acabar tendo, né, a diluição, né, o desgaste daquele termo. Então, ficaria como um ônus do titular, mas também, por outro lado, a gente vê, como você falou, que tem aqueles pequenos que não estão bem assessorados e acaba fazendo uma defesa um pouco incipiente do seu sinal. Então, acho que, não sei se conseguisse, né, no plano ideal, equilibrar esses pratos, acho que seria realmente o sonho aí de todos, né? Inclusive, assim, eu acho que é um diálogo, né, das associações com a gestão do INPI, porque tem um plano de ação, né? Então, o INPI tem lá os pontos que ele coloca como prioritário em todas as suas áreas, e o de marcas não é pequeno para esse plano de ação que vai até 2026, eu acho. Então, assim, é o que dá para entrar de acordo com a mão de obra que a gente tem. Então, em determinados momentos, por exemplo, a gente teve mão de obra mais maior, né? A gente teve momentos que a gente teve mais examinadores, e aí um projeto começou no sentido de se escrever alguma coisa de similaridade para o Brasil. Mas aí a mão de obra vai caindo, vai caindo, vai caindo, você fala, não, peraí, vamos parar isso aqui, porque senão o backlog volta. Então, assim, é realmente uma coisa que eu acho que ninguém no MPI vai discordar que é muito importante, sabe, que é relevante, mas que a gente é realmente atropelado por outras questões. Sim. Seguindo aqui, a gente está se aproximando do final, mas temos mais algumas perguntas. A Thaís Origuela, eu peço perdão, gente, se eu pronuncio os sobrenomes errados. Ela pergunta: é diretriz do NPI também realizar pesquisas externas para avaliar a colidência mercadológica entre sinais? Pesquisas em redes sociais, mecanismos de pesquisa, ela exemplifica? Não, a gente faz pesquisa em abstrato só. A gente considera o que é trazido para a gente na argumentação, salvo, por exemplo, casos de distintividade, né, de ausência de distintividade. Se você vai, por exemplo, dizer que um termo é irregistrável do ponto de vista do inciso 6 da LPI, do artigo 124, aí você tem que dizer, você tem que comprovar que aquilo ali que de fato não é distintivo, que aquele termo é usualmente é, utilizado no determinado segmento de mercado para descrever o produto, sua qualidade, etc, etc. Então, nesses casos, sim, a gente tem que embasar com um dicionário ou com algum tipo de busca aquela decisão, né? Mas no caso, assim, por exemplo, de uma colidência, de uma análise de similaridade, isso que a gente está conversando aqui hoje, não, a gente não faz isso.
A gente vai Ótimo. depender realmente da pessoa entrar com a oposição e trazer os seus argumentos dentro da oposição. O Rodrigo Naves também faz uma pergunta, é até um pouco extensa, eu vou ler, vamos ver se você consegue acompanhar, se você quiser olhar no chat, Júnior, talvez Estou seja lendo até um aqui, pouco aham. interessante. Ele parabeniza, né, pela excelente apresentação e a condução dessas importantes capacitações, tanto a ASP quanto a NPI. Bom, agradeço aí, Rodrigo, pelos. Sobre a questão dos produtos e serviços verdes, vi algo interessante no USPTO. Uma marca brasileira registrada aqui, que se utiliza da expressão green, junto a outros elementos para especificar calçados, foi pedida nos Estados Unidos para especificar o mesmo produto. O examinador de lá solicitou uma prova de que o calçado seria realmente caracterizado concretamente como verde ou ecologicamente sustentável. Levamos um certificado de uma associação que comprovou que o couro utilizado pelo titular para manufaturar os produtos tinha um tratamento diferenciado focado na sustentabilidade. Deu certo e o registro foi concedido, apesar de já haver uma marca similar especificando tão somente meias. Foi um caso bem interessante e o procurador do caso no USPTO nos informou que nunca havia recebido tal exigência anteriormente. Acho que não há nada similar aqui no Brasil, né? Não, não há. A gente não faz esse tipo de trabalho. Até porque o sistema de registro nos Estados Unidos é diferente, né? Você deposita e você tem que fazer prova de uso da marca em até 5 anos depois do depósito. Então, é uma forma diferente de depósito, uma forma diferente de concessão. A gente tem 10, 3 minutinhos, mas tem mais duas perguntas aqui. Uhum. A Beatriz Rangel, ela parabeniza também pela palestra e ela coloca aqui, como você observa a importância da consideração do NPI em relação à análise mercadológica durante a expansão de uma marca, tanto em ramos afins quanto em outros ramos de interesse, expansão vertical e horizontal de marca? E quais seriam as principais estratégias ou diretrizes a serem seguidas nesse processo para garantir uma proteção eficaz e legalmente segura? Muito interessante sua pergunta, Beatriz. Realmente, expansão marcária, né, é uma coisa que existe. Expansão mercadológica é uma coisa que existe mesmo no universo das marcas. E que bom que ela existe, significa que as empresas estão né, sendo virtuosas no seu trabalho, estão conseguindo aumentar o seu portfólio e tudo mais. Eu acho que esse aí é justamente o trabalho do advogado, né, da empresa que assessora o cliente, né, essa empresa aí que está fazendo a sua expansão. Que à medida que ela vai expandindo, é preciso que as marcas sejam protegidas nas diversas classes para garantir aquela proteção. Eu acho que isso é um trabalho que está fora do INPI, né? Justamente que você vai, à medida que você vai fazendo a sua expansão de mercado, você vai expandindo a proteção das marcas que você pede. Eu não sei se eu respondi, mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre isso. A Ela gente procura, coloca quais seriam as principais estratégias. eu acho que justamente o depósito e a atenção por parte do titular da marca e dos seus advogados em relação aos depósitos que são feitos em classes afins que podem colidir com aquele exame, né, para que seja feita a oposição, para que seja feita a proteção da marca nesse sentido. Né? Então, acho que existe uma exigência do usuário de que ele proteja a sua marca, né, quer seja pela proteção com o registro, no caso da expansão prevista, quer seja no acompanhamento regular do processo, dos processos são depositados no MPI, para que seja feita a oposição no momento certo. Então, às vezes, é isso que a gente estava falando. O produto, por exemplo, aquele caso lá da roupa de esqui, né, e do material de esqui, do equipamento de esqui. Às vezes, o advogado aqui, ele precisa ser mais ativo ainda no sentido de continuar olhando as classes que ele pode considerar similares naquele nicho daquele cliente dele, para fazer essa defesa ativa. Eu espero que eu tenha ajudado, Beatriz, tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigada, Juliana. Vamos para a última pergunta, a gente vai precisar encerrar em razão do horário. Acho que a gente pode ficar aqui a manhã toda discutindo esse assunto, porque perguntas há muitas e interessantes. Mas em razão do horário, eu vou fazer a última aqui da Flávia. Ela coloca: o NPI analisa a tradução das marcas em classes afins para fins de colidência?
Não, a tradução das marcas. Ah, em classes afins, não, né? Porque a gente só faz busca na própria classe. Você quer dizer, existe isso, existe essa definição, essa explicação no manual, né? Por exemplo, eu peço uma marca em português, eu tenho um registro da marca em português e aí é apresentado no INPI uma marca em inglês, exatamente com o mesmo significado, né? Acho que é isso que ela quer dizer, né? Se for na mesma classe, a gente vai eventualmente pegar isso na busca, tá? Se forem, como é que eu vou dizer? Se forem línguas que são usualmente depositadas, né? Mais comum. Agora, se pedir em alemão, aí provavelmente não vai encontrar, porque a gente tem pouquíssimos examinadores que falam alemão, né? Mas, voltando aqui ao assunto, em classes afins a gente nunca vai fazer essa busca, proativamente, pelo menos nunca não, né? Enquanto a normativa, o artigo 26 estiver em vigor, a gente não vai fazer. Na oposição, se alguém se opor e disser eu tenho registro dessa marca na outra classe, ela está em outra língua, mas ela é idêntica, a gente vai considerar na oposição, tá bom? Muito obrigada, Juliana, aí, pelo seu tempo, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Realmente foi uma manhã muito enriquecedora. Em razão do horário, eu vou ter Uhum. que encerrar aqui. Não sei se você quer fazer alguma consideração e depois eu passo a palavra para o nosso presidente. Não, só quero agradecer mesmo a oportunidade, espero que tenha sido útil e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento posterior, tá bom? Muito obrigada, Juliana. Tchau, tchau. Doutor Daniel. Não, só agradecer mais uma vez a Juliana pela rica palestra, foi realmente muito bom. Acho que todo mundo aprendeu um pouquinho hoje, né? E acho que vai ser muito útil a todos nos nossos dia a dias aqui. Então, Juliana, realmente parabéns pela pesquisa, pela palestra, a Tânia e a Camila pela organização. Acho que tivemos aqui um excelente evento. Então é isso, desejo a todos um bom resto de dia. Esperamos vê-los online, virtualmente, aqui na nossa próxima palestra. Obrigado. Muito obrigada. Espero a todos na semana que vem, terça-feira, com outro assunto não menos importante, agora relacionado a patentes, que está dando bastante polêmica a respeito das emendas em segundo grau. Então, espero por todos, apesar de ser um assunto que não é afim, que a marcas, né, é muito relevante também. Contaremos com um público bastante numeroso. Acompanhe as nossas redes, se associem e espero por vocês no próximo evento. Muito obrigada, obrigada, Juliana, e a Camila também. Até mais.